Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e antes de iniciarmos eu peço que você se inscreva e já deixe o seu gostei. O vídeo de hoje eu vou tratar sobre relatório de estágio, né? Eu vou dar algumas dicas para a elaboração do relatório de estágio de vocês. Eu trouxe aí um modelo de relatório. Esse modelo é do estágio curricular obrigatório 3, Gestão Educacional e Espaços Não Escolares, né, do curso de Pedagogia. Só que as dicas que eu vou dar aqui, ela vai servir para outros relatórios, né, de outros cursos. Não é obrigatoriamente você utilizar só para o curso de Pedagogia. E a primeira dica que eu vou dar aqui, é quando forem fazer o relatório de estágio, observem o modelo que é dado pela universidade, viu? Não deixem de utilizar o modelo de relatório que a universidade disponibiliza. É muito importante. Segunda parte aqui que eu vou falar, segunda dicasinha, é com relação à formatação. Não entreguem um trabalho sem observar a formatação, viu? Essa parte aí desse sumário, ela tá fora da formatação. Observem ali o tópico 8, que traz relato da apresentação do plano de ação à direção escolar. A numeração da página, ela tá fora da formatação. Então, antes de entregarem o relatório de estágio, observem a formatação, ortografia, entendeu? Dê uma conferida nessas partes para poder vocês fazerem a entrega do relatório. Aqui a introdução. Eu sugiro que vocês deixem para fazer a introdução quando já tiverem com o relatório quase finalizado. Por quê? Porque vai facilitar a escrita da introdução. Porque na introdução você vai trazer informações que vão estar no decorrer do seu trabalho. Então, se você deixar para fazer ela mais lá para o finalzinho, facilita o desenvolvimento da escrita. Observem nessa introdução aí que a aluna ela trouxe informações acerca da escola, trouxe uma opiniãozinha dela ali sobre o estágio, né, uma opinião pessoal dela acerca do estágio, do benefício do estágio para o aluno de licenciatura. Então, você também pode utilizar citações. Ela não utilizou citações dentro da introdução, né? Fica a critério aí do aluno utilizar ou não citações. E a dica que eu dou para a introdução, mais uma vez repetindo, deixem para fazer mais no finalzinho, que facilita a escrita. Segundo tópico aqui, relato das leituras obrigatórias. O que é esse relato das leituras obrigatórias? Esse relato é com base na leitura que você vai fazer dos artigos que são disponibilizados pela universidade para cada curso. A universidade ela disponibiliza, né, para cada curso, pedagogia, química, matemática, uns artigozinhos ali, no máximo 3 ou 2, para você fazer a leitura e com base na leitura você desenvolver o relato, né, esse relato das leituras obrigatórias. Eu sugiro que quando vocês estiverem fazendo a leitura dos artigos, façam anotações. Vão lá lendo o artigo e fazendo anotações daquelas partes que vocês acham interessante. Que aí na hora de produzir o relato vai ajudar bastante essas anotações. Vocês podem também trazer citações desses artigos para dentro do relato. Ajuda muito, né, a desenvolver melhor a escrita, você trazendo as citações. E aí você pode trazer citação tanto direta quanto indireta para ajudar aí no desenvolvimento do relato. Relato da análise, né, do regimento escolar. Você vai ler o regimento escolar da escola, vai anotar as informações mais importantes daquele regimento e você vai produzir o seu relato. É como se você fosse ler o regimento, fazer um resumo daquele regimento e com base no seu resumo você produz o seu relato. Né? Você traz o relato aí. Observe que é só informações acerca da escola. O relato da análise do regimento. Relato da entrevista com a equipe diretiva. Como eu faço isso? Lá dentro do manual do estágio, tem as perguntas que você vai utilizar na entrevista com a equipe diretiva. E aí, com base nas respostas dessas perguntas, você vai montar o seu relato. Você vai pegar as perguntas, vai lá na escola, faz a entrevista com a equipe diretiva. E após essa entrevista, você pega as informações repassadas pelaquele profissional e monta o seu relato, né? E monta o seu relato. Relato da observação, da organização e supervisão. É a mesma coisa, você vai observar o que acontece dentro daquela escola, fazer anotações e com base nas anotações você vai montar o seu relato.
Basicamente você vai para a escola, vai observar o que está acontecendo ali, observa tudo que acontece dentro daquela escola, quantidade de alunos, sala de aula, tudo isso que você observar, você vai anotar e após e com essas anotações você monta o seu relato. Ó, uma dica importante aqui que eu dou, observem aí que a aluna ela trouxe uma tabela, ela montou uma tabela, né, com a divisão aí das turmas, alunos, os turnos, as séries, ela montou uma tabela aí, ficou bem bacana essa tabela. Essa forma de você trazer informações, ela até facilita para quem tem dificuldade na escrita, porque você tem que completar 1,5 páginas de cada tópico desse daí. Cada tópico desse você tem que fazer 1,5 páginas. Se você tem dificuldade na escrita, em desenvolver escrita, você pode estar trazendo fotos, né, fotos da escola, fotos de você lá na escola, visitando a escola, e colocar dentro do tópico, que aí facilita, né, diminui a quantidade de texto e ajuda você a completar as páginas. Você pode estar trazendo também tabelas, como a aluna aí trouxe, e trazer gráficos. Essa é uma técnica que muitos alunos, né, utilizam para diminuir o quantitativo de texto, principalmente aqueles alunos que têm dificuldade em desenvolver escrita. Tem aluno que tem muita dificuldade em sentar ali e produzir um resumo, um relato, né, tem essa dificuldade. Aí para ajudar quem tem essa dificuldade, você pode colocar foto, tabela, gráfico. Observem que ela colocou a tabela, ela trouxe aqui em cima, 3 parágrafos com informações da escola, e aí logo em seguida ela trouxe uma tabela, e para finalizar trouxe outro parágrafo. Essa tabela ajudou o quê? A diminuir a quantidade de texto. É uma técnica bem bacana. Ata de reunião pedagógica, né, ou administrativa. Essa ata de reunião pedagógica administrativa, muitos alunos têm dificuldade em desenvolver ela também. E aí a dica que eu dou para quem, aliás, não é nenhuma dica. Quem vai fazer o estágio, que não participou de reunião, porque na época quando você estava no estágio não teve reunião, você pode perguntar à orientadora, à professora, à coordenadora, à diretora, qualquer pessoa lá da escola responsável. Você pode estar perguntando o que foi que aconteceu na última reunião. E aí, com base nas informações que você obtiver, você vai e monta a sua ata. Ah, mas eu não sei montar uma ata. Pesquisa aí na internet, modelo de ata de reunião pedagógica. Aí você, com base naquele modelo da internet, você monta a sua ata. Mais uma vez, reforçando, se você não participou da reunião, se quando você estava fazendo estágio não teve reunião, pergunte o responsável da escola, direção, coordenação, o que aconteceu na última reunião, o que foi discutido, quem participou, que horas foi, qual dia foi que aconteceu. E aí você pega essas informações e monta a sua ata. Relato, né, da observação da rotina do supervisor orientador. Você vai acompanhar o tempo que você está ali no estágio. Nesse caso aí, esse estágio de gestão, você vai acompanhar mais as pessoas responsáveis pela gestão da escola. E aí, com base na observação da rotina daquele profissional, você vai montar o seu relato. Como eu falei já, vou repetir novamente, faça anotações. Com base nas suas anotações, você vai montar o seu relato. E observem a formatação, viu? Ali, ó, o primeiro parágrafo, observe que ele está fora de formatação. Não entreguem o relatório sem analisar a formatação e ortografia, por favor. Plano de ação, né? O plano de ação é basicamente uma atividade que você vai criar para melhorar a educação ali dentro, né? Para melhorar o ensino e a aprendizagem. Ah, mas eu não sei como faz o plano de ação. Quando você estava no estágio ali na escola, o que você observou que precisaria ser melhorado? Ah, eu observei que a família não participa da escola. E aí você pode criar um projeto que traga a família para dentro do ambiente escolar. Foi o que essa aluna aí fez, ó, o tema do projeto dela, junção da família com o ambiente escolar, em busca de melhorias. Aí ela montou o plano de ação dela com base, né, nessa problemática, que é a falta do convívio da família dentro do ambiente escolar. Ah, eu observei que os alunos têm dificuldade de aprendizagem nas disciplinas, né, na disciplina de matemática, por exemplo. Ah, eu vou criar um plano de ação
para trabalhar metodologias ativas na disciplina de matemática para melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos. Aí você monta o seu plano de ação com base nisso. O plano de ação é como se fosse um projeto que você vai criar para implantar dentro daquela escola. Você pode pegar dicas, né, na internet aí de plano de ação, de projetos. Você pode pegar dicas para criar o seu plano de ação. Ó, observem que o plano de ação ele tem todo, é como se fosse um plano de aula. Ó, aqui tem um tema que você vai escolher e vai colocar, dados de identificação da escola, né, número de alunos, realidade social e educacional da escola, da comunidade escolar, e aí você vai falar da realidade da escola. Você vai trazer, né, essa escola é de prefeitura, é escola particular, ela é em comunidade carente, qual é o público daquela escola? Você vai contar a realidade da escola dentro desse tópico aí. Esse tópico, descrição da situação problema, você vai falar da situação, né, da escola, a situação que levou você a querer criar esse projeto. Nesse caso aí, a ausência da família na escola. Foi a situação problema que levou a aluna a querer desenvolver esse projeto. No seu caso, se você escolhe, por exemplo, como eu falei, a questão de trabalhar metodologias ativas para facilitar o ensino da matemática, aí você vai falar da situação problema, que é a dificuldade dos alunos em aprender matemática. Objetivos, né, do plano de ação, você vai aí desenvolver os seus objetivos, o que você quer alcançar com esse plano de ação, o que você quer melhorar. Abordagem teórico-metodológica, você vai falar também, ó. Ela trouxe citação aqui, ó, para dentro, você também pode estar utilizando citação. Síntese de procedimentos, recursos, quais recursos você vai utilizar no seu plano de ação. Nesse caso dela aí, os recursos são as pessoas, né? As pessoas que compõem aquele ambiente. Família, professores, alunos, né? A comunidade interna e externa da escola. Nesse caso aí, os recursos que ela vai utilizar. Se você escolher metodologias ativas para trabalhar matemática, por exemplo, eu vou trabalhar jogos pedagógicos para melhorar o ensino da matemática. E aí você vai botar aí os seus recursos. Vou fazer jogos pedagógicos com material reciclado. Aí você bota aí, material reciclado vai ser um dos meus recursos. Considerações finais, né, do seu plano de ação. Ela trouxe citação também aqui dentro das considerações finais. Não é interessante você colocar citação dentro de considerações finais, viu? Não é interessante, eu não recomendo. Relato da apresentação do plano de ação à direção da escola. Você vai pegar o seu plano de ação que você criou anteriormente, você vai levar lá na escola, mostrar a ele a direção da escola, a coordenação, e aí você vai anotar tudo que eles falaram e vai montar o seu relato. Eles pediram para melhorar isso e isso, aí você anota lá e coloca no seu relato. Você pode, como eu já falei anteriormente, vou voltar aqui, o relato da apresentação, como alguns outros tópicos anteriores, sempre cobra 1,5 página de escrita, como eu já falei. Às vezes é difícil você desenvolver 1,5 página de texto, né? Porque às vezes você vai levar o seu plano de ação lá na escola, por exemplo, para mostrar, e aí eles não vão pedir basicamente para você mudar nada, ou vão falar pouca coisa, e aí não vai ter muito o que você escrever. Então eu sugiro, como eu já falei anteriormente, tirem fotos. Eu vou mostrar meu plano de ação na escola, vou levar lá meu plano de ação, tire uma foto com a equipe. Vou mostrar para a direção, tire uma foto lá, você mostrando o seu plano de ação para a direção. E aí você anexa aí dentro desse tópico. Facilita, como eu já falei, né, a diminuição de texto, para quem tem dificuldade na escrita. Validação do relatório, que essa que é a parte de documentação, né? Considerações finais, considerações finais aqui do relatório de estágio, como eu falei. Não é interessante trazer citação, aí ela não trouxe, né? Por quê? Porque as considerações finais é mais a sua opinião. O que você viu no seu estágio? O que melhorou na sua vida? O que melhorou na sua profissão? O que é que o estágio agregou na sua vida? Aí você vai pegar essa junção de informações e vai colocar nas considerações finais. E para finalizar aqui o nosso vídeo, as considerações finais e introdução. As considerações finais você já sabe, é a última coisa que você vai fazer no relatório. E a introdução, como eu falei lá no iniciozinho,
deixem para fazer mais para o finalzinho. Ah, terminei todos os tópicos, vou entrar agora nas considerações finais. Aí antes de você fazer as considerações finais, você pode voltar lá na introdução e produzir ela. Facilita a sua vida. Quando você for fazer a introdução, deixem para fazer mais para o final, seja de artigo, seja de TCC, seja de relatório de estágio. Por quê? Porque depois que você faz as outras partes do seu trabalho, a sua mente está mais fresca de informações, ela está mais cheia de informações. E aí você vai facilitar a sua escrita e o desenvolvimento da sua introdução. Aqui as referências, né? Não esqueçam de colocar as referências que vocês utilizarem, né? Ah, eu só utilizei a referência das leituras obrigatórias, que foi o caso dela aqui, ó. Ela utilizou as referências da leitura obrigatória. É a mesma coisa, aí você vai colocar também essas referências, não deixem de colocar. E aí o vídeo de hoje era esse, né? Só mais tirar essas dúvidas sobre a elaboração do relatório, dar essas dicas para quem tem dificuldade na escrita, em desenvolver o texto do relatório, porque assim, não é fácil você sentar ali e desenvolver um relatório de estágio, não é fácil. Por mais que você vá para o estágio, dê aula, anote tudo, faça um mínimo de anotações, na hora que você senta para escrever o seu relatório de estágio, parece que dá um branco na sua mente e ali dificulta. Tem gente que acha, mas é moleza, uma página e meia. Sentar ali e escrever uma página e meia. Não é. Porque você começa, falta as palavras, a sua mente começa a dar um branco. Então, tirem foto no relatório, montem tabelas, montem gráficos, né? Faça essa junção de informações. Tanto deixa o relatório mais rico em informações, mais bonito de se olhar, como também vai ajudar você que tem dificuldade no desenvolvimento da escrita, né? Então, basicamente, as dicas eram essas. Não tem muito o que falar de relatório de estágio, não, porque é uma